Eu quero convidá-lo, irmão e irmã, a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, Samuel, capítulo 24, e nós vamos ler alguns versículos, quase todo o capítulo, vamos ler até o versículo 18 e depois o versículo 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, um dos livros que retrata a história dos reis de Israel, que retrata a história dos profetas, dos acontecidos entre o povo de Deus na velha aliança. E cada história dessas que nós encontramos no Velho Testamento não são apenas narrativas, são escolas de vida para todos nós. O Velho Testamento, aliás, é uma escola de princípios de Deus para nós hoje que vivemos aqui em pleno século 21. Diz o texto: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas, por que tem nisto prazer o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra a de Joabe e contra os chefes do exército, e saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se a Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram para Gileade e chegaram até Cádiz, a terra dos heteus. Seguiram de Dan-Jaã e viraram para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus, dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá e a Berseba. Assim percorreram toda a terra ao cabo de 9 meses e 20 dias e chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, e depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante dos inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao povo que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias suas. Mas, na mão dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porque essas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi
e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Versículo 25, edificou ali ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Eu quero falar com você nesta noite sobre o seguinte tema: lidando com as estruturas do poder. Lidando com as estruturas do poder. Conta-se que um delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, interior, chegou numa fazenda e disse ao dono fazendeiro, um velho simples, iletrado, muito simpático, muito querido da vizinhança, mas chega o delegado e diz: eu preciso inspecionar toda a sua fazenda, porque existe aqui uma suspeita de plantação de maconha nesse lugar. O fazendeiro disse: o senhor pode inspecionar toda a fazenda, fique à vontade, mas só não vá naquele campo ali. Ali não vá. E aí o delegado levantou o pescoço, pegou o crachá e disse assim: este crachá me dá autoridade para entrar onde eu quiser. Está entendido isso? Esse crachá me dá autoridade para fazer o que eu quiser em termos de inspeção na sua fazenda. E olhar o que precisar. Está entendido? Está claro isso? E o mineirinho, sim, está claro, né? E foi lá fazer as coisinhas dele. E o delegado começou a inspeção. Adivinhe por onde ele começou? Foi para lá, onde justamente o cara disse que não era para ir. Já foi entrando lá. E de repente, o mineirinho ali trabalhando com as ferramentas e tal, quietinho, e ele ouve a gritaria, pedidos de socorro. Quando ele olha, o touro mais valente, mais forte, mais veloz e mais furioso da fazenda estava lá naquele lado correndo atrás do delegado. E o delegado desesperado correndo, sem saber o que fazer, e ele gritando por socorro. O mineirinho foi devagar assim lá para perto da cerca e gritou: o crachá, mostra o crachá para ele que ele para. Sabe, eu e você, em maior ou menor escala, lidamos com o poder. Eu e você, em algum momento da vida, somos esse delegado. Ou então o Nicolás Maduro, ou então Kim Jong-un, ou Trump, ou essas figuras de autoridade, de poder incontrolável. Nós, pais, precisamos lidar com o poder. Mães, esposos, esposas, precisamos aprender a lidar com o poder. Pastores da igreja, líderes de ministério, políticos, autoridades, empresários, quem está no meio corporativo e exerce funções de liderança, precisam aprender a lidar com o poder. E todos nós temos alguma dificuldade nessa área. E corremos o risco de pecar contra Deus e contra o nosso próximo, quando abusamos do poder, ou quando nos descontrolamos nessas estruturas de poder. Todos nós, ao longo da vida, precisamos lidar com a complexidade, com o perigo intrínsecos nessas relações de poder. Todos nós, de tempo em tempo, temos que reavaliar nossas relações de poder. Onde eu exerço poder? Quem está sob a minha autoridade? Como estão as pessoas com quem eu estou lidando? Como estão as minhas relações de poder e autoridade? O poder pode corromper, o poder pode cegar, o poder pode hipnotizar, o poder pode transformar um líder serviçal num opressor, o poder pode transformar um pastor piedoso, de oração, amigável, num manipulador. O poder pode transformar um governante dadivoso num déspota insensível. Se você é um pai, exerce poder. Se você é um filho, está debaixo de uma estrutura de poder. Se você é um líder, está numa estrutura de poder. Se você é um gerente, está exercendo poder, está também numa estrutura de poder.
se é um líder de ministério, se é um presbítero, um diácono, alguém que exerce uma autoridade, poder num determinado local. Esta palavra que tenho nesta noite nos ajuda a entender isso. Não só para o reino de Deus aqui na vida da igreja, mas ao longo da vida, inclusive lá fora dos portões. O texto lido nos mostra como Deus tratou esta questão na vida de Davi. Chega um momento na vida de Davi, no seu reinado, que ele chama Joabe, o general, o homem de maior confiança do seu trabalho, do seu reinado, alguém que está com ele desde a época de antes dele ser rei. E ele diz: Joabe, junta o exército e faz um levantamento do censo de Israel. Eu quero saber quantos soldados nós temos, quantos pais de família nós temos. Eu quero saber exatamente quanto nós podemos arrecadar de impostos. Eu quero saber esses detalhes sobre a nação. Levanta os números. E Joabe, que já conhecia o rei, quem sabe observa no seu olhar ou nas suas palavras algumas diferenças. E diz: rei, eu posso fazer isso, mas por que o Senhor tem prazer em fazer isso? E Davi responde e diz: olha, deixa isso comigo. Problema meu, vai você e o exército e levanta o censo. Aí 9 meses e 20 dias depois, eles voltam todos e dizem: nós temos 1.500.000 homens de guerra, poderosos, para puxar a espada, para defender a nação. E logo em seguida, Davi se arrepende. Ele se prostra e diz: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. E Deus manda um profeta a ele, e o profeta diz: faça uma escolha, pense e depois escolha. O que você vai escolher ou preferir como punição para aquilo que você fez? Ou 7 anos de fome sobre a nação, 3 meses de opressão dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre a nação inteira. E aí ele, arrependido, se prostra diante de Deus, oferece sacrifícios a Deus, mas mesmo assim vem os 3 dias de peste. E 70.000 homens de guerra morrem, exatamente da tribo que tinha a melhor parte do exército, a tribo de Dan. E 70.000 deles morrem. Pois bem, algumas considerações aqui sobre esta história. A primeira delas é que o poder tende a sabotar a escala de valores. Quando Davi não era rei, ele via os seus companheiros da caverna de Adulão, inclusive o Joabe, com os olhos de consideração, de honra, de dignidade. Agora, como rei, ele passa a ver pessoas como números. Os valores mudaram. Dizem por aí: se você quer conhecer alguém, então dê-lhe poder. Dá poder, você conhece quem é esta pessoa. Os valores de uma pessoa podem alterar com uma mudança de vida que lhe confira poder. Como é complicado quando você começa a ver pessoas como peças num tabuleiro. Como é perigoso quando você deixa de ver amigos como amigos para vê-los como degraus para uma escala social. Como é vergonhoso no reino de Deus quando começa a se ver pessoas como peças num tabuleiro para resultar no crescimento numérico da vida da igreja. Apenas nisso. Pastores às vezes se encontram em congressos e a gente está acostumado a essas cenas assim. Os pastores se reúnem, de repente alguns grupinhos assim, onde 1 ou 2 são conhecidos, mas tem 4 ou 5 ali que não se conhecem, começam a conversar, e a conversa vai, a conversa vem, as perguntas, de onde você vem, de que denominação é a sua, até que cai na pergunta crucial. Sabe qual é, né? Aquela pergunta: quantos membros tem a sua igreja? Sabe por quê que se pergunta isso? Porque conforme o número de membros, você diz: esse aqui tem mais poder que aquele ali.
esse aqui tem uma igreja mais numerosa do que aquela e tal. E aí você começa a ver os colegas de ministério nessa estrutura de poder, enquanto a pergunta teria que ser outra. Por exemplo, quanto a sua igreja ora? Essa que tinha que ser a pergunta. Ou então, quanto a sua igreja serve? Essa que tinha que ser a pergunta. Ou então, o quanto a sua igreja ama? Essa pergunta nunca é feita. São estruturas de poder. Nós vivemos numa sociedade que coisifica pessoas. Substituir vida por número. Para a Receita Federal, você não é uma pessoa. Você é um número de 11 dígitos que formam o seu CPF. Para o banco, você não é uma pessoa que chora, que ri, que tem sentimentos. Você é um número que gera dividendos para o banco. Para o comércio, você não é chamado pelo seu nome, você é chamado de cliente potencial. Para o político, você não é uma pessoa, você é um voto. E um voto que de repente pode gerar mais 2, mais 3, mais 5. É dessa forma que as pessoas estão sendo vistas. Não são ovelhas, mas são peças numa escala de valores. Mas acontece que nós somos almas que choram, que riem, que ficam tristes, que ficam doentes, que precisam de um ombro, que reclamam, que se alegram, que ficam felizes, mas também que vertem lágrimas. Para Davi, as pessoas estavam se tornando números. Outra consideração: o poder tende a alimentar interesses ocultos. Olhando para o texto, eu perguntei, aliás, sempre perguntava isso: que mal há, ou o que há de tão pecaminoso em levantar o censo? Parece que não tem lógica, parece que não é um pecado. Mesmo porque o IBGE estaria trazendo maldição para o nosso país a cada 10 anos, levantando o censo, sei lá, a cada 5 anos. Não é esse o problema. O que há de tão ofensivo contra Deus em levantar o número de soldados em Israel? O problema não é o ato, mas as motivações por trás do ato. São 3 as motivações que levaram Davi a levantar o censo. Davi queria medir o quanto ele era poderoso em 3 áreas diferentes. Sabendo quantos homens tinha, em primeiro lugar, ele estaria calculando possíveis fontes de renda para impostos. Davi queria ser poderoso economicamente. Quem sabe esse Davi que escreveu: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora ele está dizendo: eu posso. Não depende mais tanto de Deus assim, mas depende do que der os cálculos aqui. Eu não preciso tanto desse Deus provedor. Segundo lugar, ele estava medindo o potencial da força armada. Davi queria ser poderoso na força também. Não só, quem sabe, para defender Israel, mas para invadir outras nações. Terceiro lugar, ele estava calculando a sua segurança. Davi queria descansar seguro, sabendo que ninguém iria ameaçá-lo. E é o mesmo Davi que escreveu: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E agora ele está fazendo exatamente o contrário. Era uma forma de Davi dizer: eu quero ser dono do mundo. Quanto falta para isso, Joabe? Calcula aí, me ajuda. Quanto falta para os reinos da terra me respeitarem como o maior? Quanto falta, Joabe, levanta, para eu dizer que sou o homem mais poderoso e mais rico de todo esse planeta? Sabe aquelas pessoas que passam horas calculando o montante que juntou, quanto falta ainda para se aposentar, com quanto vai se aposentar, quantos meses faltam, quantos dias, quantas horas, para eu dizer: agora eu tenho a dependência econômica,
agora sim eu estou de bem com a vida. Agora eu estou feito. Quanto tempo falta para que eu consiga ficar livre das minhas inseguranças? E aí, para isso, então, eu tenho que ter os recursos. Para isso eu tenho que usar pessoas aqui, influências acolá, eu tenho que me cercar de algumas amizades que me ajudam aqui, outras que me dão influência acolá, e eu tenho que manipular essas estruturas de poder para que eu fique bem. Os irmãos conhecem, há um missionário que ele, antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma ambição. Ele tinha uma franquia de escola de inglês, e ele tinha a obsessão de juntar $1 milhão. E ele dizia, se eu tiver $1 milhão de reserva, aí sim eu serei tranquilo. Aí eu vou viajar, aí eu paro de trabalhar, aí eu dou o estudo necessário para os meus filhos, aí eu levo uma vida tranquila. Para eu juntar $1 milhão, eu vou precisar trabalhar bastante agora, durante essa etapa da minha vida, para descansar depois. E nessa etapa da vida, trabalhando nessa ambição, nesse foco do $1 milhão, o que acontece? Ele coloca em risco a sua família, seu casamento, ele coloca em risco a sua saúde, a saúde emocional e tudo mais. E tudo aquilo que ele vai tentando juntar, parte disso ele já tem que ir gastando para socorrer o que ele está perdendo nessa ambição de juntar. E depois ele tem um encontro com Cristo. E aí ele sai para o campo missionário, visita países pobres, está ajudando pastores, missionários, e ele diz, hoje eu encontrei o sentido para a minha vida. Hoje eu encontrei o porquê Deus me fez, e estou feliz dentro desse propósito de vida. Não preciso daquela ambição incontrolável, não preciso mais dela. De acordo com uma pesquisa feita por 2 professores universitários, Richard Ryan e Tim Kasser, eles dizem o seguinte, eles fazem um levantamento dessa questão da ambição no mundo, e eles descobrem o seguinte, que o sonho americano não é só americano. 12 países no mundo têm pessoas em alta escala, grande quantidade, um bom percentual, que tem esse sonho, esse ideal incontrolável pela riqueza, pela independência financeira. E sempre com as mesmas motivações de Davi. Eu tenho que juntar o máximo possível, eu tenho que fazer o máximo possível, eu tenho que juntar poder e finanças para ficar bem daqui a um tempo, ser seguro. Também, outra consideração, o poder tende a corromper o caráter. Davi era um moço simples, dependente de Deus. Quando Samuel ungiu Davi como rei de Israel, ele dependia de Deus para cuidar do rebanho do pai. Coisas simples da vida de Davi estavam debaixo do cuidado de Deus. Por exemplo, ele matou um leão, matou um urso defendendo as ovelhas do pai com a força que Deus lhe deu. E depois ele louva a Deus com salmos, agradecendo porque Deus é a sua força. Ele derrubou Golias, o gigante que ameaçava o exército de Deus. Derruba o gigante e diz, essa batalha não foi ganha por mim, foi ganha por Deus. Mas agora ele está irreconhecível. A personalidade não muda. Eu e você nascemos com uma personalidade, certo? Alguns são mais comunicativos, alguns são mais quietos. Alguns mais extrovertidos, alguns mais introvertidos. É a nossa personalidade. Nascemos com ela, vamos morrer com ela. Controlamos ou disciplinamos ou alimentamos algumas áreas da vida que precisamos desenvolver na nossa personalidade, mas será sempre a mesma. Nós não temos como mudar isso, mas o caráter pode mudar.
O caráter pode se corromper e pode ser restaurado. E Davi está num momento que o poder corrompe o seu caráter. Agora ele está irreconhecível. Não é mais dependente de Deus, afinal está com um exército poderoso nas suas mãos. E aliás, veja que coisa interessante. A ordem de Deus para Israel sempre era: não precisam se preocupar com o tamanho do exército. Eu vou dar as vitórias para vocês. Era o que Deus falava. Inclusive era o único exército no mundo, ou um dos únicos, que não tinha cavalaria e também não tinha carros de combate. Por quê? Porque Deus dizia: eu serei a força de vocês. Eu vou dar todas as vitórias que o povo precisar. Não precisam ter, e é Davi mesmo que escreve o Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e cavalos, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E Deus disse: nunca se preocupem com a força do exército. Podem ter o exército, mas as vitórias eu dou. E Davi está querendo romper com esse trato com Deus em nome do poder pessoal. Ele não precisa agora mais dos 600 soldados lá da caverna de Adulão, porque agora ele tem 1.500.000. O grande problema não é o tamanho do exército, mas é o não depender mais de Deus. O poder mostra quem você era e em quem você se tornou. O Davi estava muito diferente nesse texto da Bíblia. Sabe quando um supervisor assim é amigo da equipe de trabalho, ri juntos, nas lutas juntos, aí basta ser promovido a gerente, e no outro dia o cara já está com o nariz levantado e já não fala mais a linguagem da sua equipe. Sabe o que é isso? O poder tocou o caráter dele. Um pastor, depois de muitos anos de ministério, já amargo com as lutas internas da igreja, ressentido com as disputas de poder, um dia ele se levantou da cama e quando ele foi para o espelho, ele olhou o espelho e ele lembrou que no dia anterior, na noite anterior, ele tinha visto assim várias fotos de quando ele tinha começado no ministério. E ele tinha visto assim o seu sorriso, a alegria dele com os irmãos da igreja, os dias de batismo que tinha, aquelas festas. E aí de repente ele se olha no espelho e o seu olhar é amargo, decaído. E ele começou a chorar, ele perguntou assim: meu Deus, em que eu me tornei? Em que eu me transformei? A realidade é que ele não era mais aquele jovem vocacionado, apaixonado pela obra de Deus. Não era mais aquele pastor de almas. Não era mais aquele evangelista que levava pessoas aos pés de Cristo. Estava transformado. Poder o havia transformado. Mas também o poder tende a cegar e a ensurdecer. Veja comigo o versículo 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas, por que tem prazer nisso o rei meu senhor? Veja bem, Joabe não é bajulador, Joabe é amigo do rei. Sabe essa diferença? Bajulador é aquele que nunca questiona nada, aquele que sempre bate nas costas, aquele que sempre diz está tudo bem, aquele que até vê que não está bem, mas não fala nada. Bajulador é aquele que só aplaude, só apoia. Amigo de verdade também faz tudo isso, mas o amigo de verdade, além de fazer tudo isso, ele questiona o nosso coração.
questiona nossas intenções, nossas motivações, e nos alertam, e nos dão algumas placas de sinalização: ó, cuidado, cuidado com esta via que você está tomando, cuidado com esta rota. Esses são amigos de verdade, e Joabe estava sendo um amigo de verdade. Ele chega para Davi e diz: por que o rei está querendo fazer isso? Mas o rei está cego e ensurdecido pelo poder. Ele não dá ouvidos a Joabe. Ele somente diz: Joabe, vai lá e faça. Só isso. Sabe aquele tipo de esposo assim? Que quando a esposa diz: olha, não faça isso, alguma coisa me diz que isso não vai dar certo. E o esposo diz assim: eu sei o que eu estou fazendo, afinal quem coloca comida na mesa aqui sou eu. Sabe aquele negócio de que a mulher tem o sexto sentido? Sabe? A notícia é que ela tem mesmo. Tem mesmo, é comprovado cientificamente. Há um grupo de células no córtex frontal do cérebro que os homens têm em bem menor quantidade e as mulheres têm 25% a mais, e que fazem com que a mulher tenha uma percepção de ambiente, de contexto muito melhor do que nós, os homens. É por isso que a Bíblia diz que Deus colocou a esposa para ser auxiliadora idônea ao lado do seu marido. Não é para você, marido, exercer poder descontroladamente sobre a sua esposa e para dizer: quem manda aqui sou eu, a força está comigo, o dinheiro está comigo. Não. Sabe aquele empresário que só manda e de repente aquele funcionário mais simples chega para ele e diz assim: olha, isso aqui que o senhor está pedindo para fazer deste jeito, ó, eu já faço há 30 anos diferente e dá certo. Ele só diz assim: cala a boca e faça, pago para fazer. E depois lá na frente se dá mal. O poder tende a ensurdecer as pessoas para bons conselhos. O poder tende a ensurdecer pessoas para não ouvir sugestões. Estão cegados e ensurdecidos pelo poder. Agora vamos a uma outra parte. Como Deus trata quem se perdeu nas estruturas de poder. Talvez nessa primeira parte da mensagem você tenha pensado: as coisas estão mal comigo. Ou você tenha pensado: eu estou entrando por esses veios da estrutura de poder que vão me fazer mal. Então vamos voltar atrás, vamos ver como Deus tratou Davi. Em primeiro lugar, Deus nos leva ao arrependimento para avaliarmos nossas ações. Versículo 10, veja comigo: sentiu Davi bater-lhe o coração, arrependimento, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, arrependimento. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, arrependimento. Ele confessa e se arrepende. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é a tristeza e vergonha pelo pecado cometido, mas termina apenas nisso. O arrependimento é a tristeza e a vergonha pelo pecado cometido, mas também uma meia volta, ou virar as costas para o pecado, e aí buscar o caminho certo, buscar o caminho correto, ir por esta vereda. Não é só o remorso, é o arrependimento. E quem se perdeu na estrutura de poder precisa arrepender-se. Segundo lugar, Deus nos leva a escolhas reflexivas para repensarmos nossos valores. Veja comigo, versículos 11 em diante. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que tá faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que
por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora. E vê a resposta, que resposta hei de dar ao que me enviou. Interessante. Porque Deus fala para Davi fazer a escolha do seu castigo. Você já viu isso na Bíblia em outro texto? Não. Não. Normalmente, você peca, você colhe as consequências naturais daquilo que fez. Mas para Davi, Deus diz: te apresento 3 alternativas. Assinale a que você escolhe. E Davi tem que se recolher para pensar. Agora as coisas não estão fáceis. E ele tem que pensar muito bem nos seus atos. É interessante que os atos impensados precisam depois de correções bem pensadas. Olha que interessante. A gente precisa disso. Por vezes nos perdemos nos descaminhos da vida. Mas depois, para voltar, nós temos que refletir muito bem nos caminhos que nós pisamos, nas veredas que trilhamos. E o caminho da volta começa no arrependimento e continua na reflexão. A consciência de Davi foi muito bem ativada enquanto ele pensava no tamanho do estrago. Agora ele é obrigado a pensar. Eu transformei pessoas em números. E agora eu preciso ver qual o tamanho da perda desses números. Veja o versículo 9. O que significam as contas aqui? 800 mil homens de guerra que puxavam a espada no norte do país e no sul do país 500 mil. Portanto, 1.300.000 homens de guerra, soldados, peças de tabuleiro. Pessoas que vão alimentar o meu poder. Mas aí no versículo 17, depois de arrependido, veja que termo ele usa para esses homens todos. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Essas ovelhas, agora arrependido, ele reconhece, são ovelhas de Deus. Não são peças, não são números. Talvez alguém corrompido pelo poder tenha que parar e escolher entre a família e a ambição incontrolável pelo trabalho. E aí você sofre, mas as pessoas que estão perto também sofrem. Os filhos, a esposa. Ou tenha que escolher entre amigos leais e amigos da função. Por causa da sede de poder, você sacrifica amizades verdadeiras e se aproxima daquelas que estão interessadas apenas como você, no seu status e no seu poder. E aí, de repente, em algum momento, tem que parar e refletir e dizer onde eu errei. São ovelhas que eu desprezei. Em terceiro lugar, Deus nos mostra que as motivações soberbas eram falsas. Versículo 13, as 3 escolhas, 7 anos de fome. 7 anos de fome quer dizer o seguinte: todo o poder financeiro de Israel, tendo milhões de pessoas pagando imposto ou não, vai por água abaixo. Os países eram mantidos pela agricultura. E mantidos pela agricultura há 7 anos sem chover, o que acontece? Não produz mais nada. O país mais rico do mundo vira o país mais pobre, mais miserável do mundo. Ou 3 meses de opressão e fuga. Davi, que dizia, eu quero segurança, agora tem que fugir dos seus opressores durante 3 meses. 3 meses o exército e o rei fugindo, a nação fica ao léu dos invasores. Ou 3 dias de peste. 3 dias de peste, milhares, milhões de pessoas podem morrer, centenas de milhares. O exército é dizimado.
Deus estava dizendo: Davi, você precisa reconhecer que as motivações estavam erradas, mas vai pagar por uma delas apenas. Não precisa nem ser pelas 3, apenas uma, escolhe uma delas. Deus está dizendo que exatamente onde ele se julgava mais poderoso é o lugar onde Deus diz: não era aqui, e puxa o tapete. Sansão firmou-se na sua estrutura de poder, porque se tornou um herói invencível. Ninguém vencia Sansão. Astuto, inteligente, rápido e muito forte, e muito influente. De repente, ele se torna escravo, cego e fraco. Por ironia do destino, o nome Sansão, que em hebraico significa pequeno sol, morreu cego, morreu nas trevas da cegueira, porque se perdeu nas estruturas de poder. Nabucodonosor, um intelectual divinizado, conhecia e implantava em Babilônia todas as ciências mais modernas do mundo de então, se perdeu nas suas estruturas de poder e se achou Deus. E Deus o fez pastar por 7 anos no campo, junto com os animais. Herodes, e chegou a se intitular Deus também, e não deu glória a Deus, não remeteu a sua glória a Deus. Morreu comido de bichos, na situação mais humilhante que alguém poderia morrer. Deus puxa o tapete do arrogante, exatamente onde ele acha que é mais poderoso. 4º lugar, Deus nos leva à mais profunda adoração para reconhecermos a sua soberania. Agora eu peço muita atenção para você. Versículo 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Versículo 25, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Eira de Araúna, um lugar de intensa e misteriosa ligação com adoração. Historicamente, a eira de Araúna foi o lugar onde Abraão ia oferecer Isaque no altar, chegou a colocar ali a lenha, amarrá-lo, levantar o cutelo sobre o monte Moriá, e Deus freia Abraão e diz: agora eu sei que você me ama acima de todas as coisas. Ali estava o pai da fé para oferecer a maior expressão de adoração a Deus. É esse mesmo lugar que Deus diz a Davi: aqui seu filho vai construir o templo que tornará meu nome conhecido em toda a terra. Mesmo lugar onde foi construído mais tarde o templo de Salomão. Esse lugar tem tudo a ver com adoração. E Deus leva Davi a um concerto. E por último leva Davi à eira de Araúna. Sabe por quê? Porque quando adoramos, nós descobrimos que nada é definitivo. Nós descobrimos quando adoramos que a vida é muito curta, é muito inútil para ter orgulho, é muito fútil para ficar negociando com o poder. Quando adoramos a Deus, nós descobrimos que as estruturas de poder nada mais servem para alimentar a arrogância humana e tiramos a glória de Deus. Mas quando nos reconciliamos com a adoração, nós nos reconciliamos com a estrutura exata de poder que Deus tem para cada um de nós. Nós nos curamos dessas negociações maldosas da vida quando adoramos a Deus. Aleluia! Adoração
ao Deus Todo-Poderoso nos leva a reconhecer a simplicidade da vida, nos leva a reconhecer a finitude da vida, nos leva a reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Quando adoramos verdadeiramente, nós vamos estar exatamente no lugar onde precisávamos estar, nessas estruturas, mas sempre remetendo toda a glória a Deus. E não vamos nos corromper com elas, e não vamos ceder a elas. Por 100 vezes no Antigo Testamento aparece a palavra hebraica, shara, que quer dizer adorar, mas no sentido de curvar-se diante de, ou então prostrar-se para, ou venerar. Isso é adoração a Deus. E no Novo Testamento, 59 vezes, aparece a palavra grega proskuneo, que quer dizer prostrar-se, venerar, beijar a mão, reverenciar. Quando nós fazemos isso com Deus, não sobra mais espaços na nossa vida para sermos corrompidos com a estrutura de poder. As ambições pessoais desaparecem, porque Deus mesmo se encarrega de honrar o adorador verdadeiro. Aleluia! As inseguranças pessoais que potencializam a sede de poder nos levam a crer, ou nós nos esvaziamos e passamos a crer no Deus provedor. Sabe, quem provê para você não é o cara que você sabe que está errado, mas que você tem que beijar a mão dele, mesmo sendo corrupto. Não, quem provê para você é Deus. Quando adoramos verdadeiramente, reconhecemos que nada somos e nada podemos. E quando adoramos verdadeiramente, nós temos o poder que precisamos ter e que está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí Deus dá verdadeiramente o poder que nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, como crentes individualmente. Mas interessante que esse poder também não tem a ver com a nossa vida pessoal e os nossos negócios humanos. Esse poder é para no reino de Deus nos tornarmos testemunhas do reino de Deus. E a palavra testemunha é da mesma raiz, marturia, da palavra mártir. Em outras palavras, eu vou dar poder para vocês serem testemunhas até as últimas consequências, inclusive, se necessário for, se tornarem mártir do Evangelho. É esse poder. O poder para as coisas fluírem para Deus, voltarem dele para nós e depois de nós para ele novamente. Um gerente tirano precisa ter o seu encontro com adoração na Eira de Araúna. O marido possessivo precisa ir para a Eira de Araúna. O pastor manipulador precisa ir para a Eira de Araúna. Um político cego pela ambição, e esse ano nós estamos no ano político, precisa ir para a Eira de Araúna. Um militar abusivo no poder precisa ir para a Eira de Araúna. Deus nos leva à Eira de Araúna, Deus nos leva ao lugar de mais profunda adoração, para mostrar que o nosso crachá de poder, na verdade, não tem poder nenhum para amedrontar os touros desta vida. Fique em pé na presença de Deus. Um sábio professor de Bíblia, num seminário, e ele também exercia o pastorado. Ele dizia o seguinte: cedo ou tarde Deus trará as pessoas autossuficientes para o lugar onde elas realmente não terão nenhum recurso a não ser a força de Deus, nenhuma força a não ser o poder de Deus, nenhuma resposta a não ser as respostas de Deus. E quando isto acontecer, eles vão observar que são totalmente dependentes de Deus. E só aí
Deus começa a agir, operar e trabalhar nos seus corações. E esse mesmo professor conta a história de que num aconselhamento pastoral um homem chegou para ele e disse: eu estou angustiado demais. Gemendo, ele colocou as mãos sobre o rosto e diz: eu estou perdendo tudo. Ele começou a chorar e disse: estou perdendo tudo, o que me resta é só Deus. Aí o rosto do professor iluminou-se. Ele falou: então você tem tudo. Você tem tudo para a vitória. Agora que Deus começa a trabalhar na sua vida, se a única coisa que restou é Deus. Nas nossas estruturas de poder, quando a gente reconhece: nada sou, nada tenho, nada posso, só me resta Deus, aí sim, nós temos o poder para vitórias enormes na presença de Deus, que vêm de Deus e voltam para Ele.